domingo, não, foi na segunda-feira, a gente tinha saído no domingo do Evangelho do Filho Pródigo, falando da misericórdia do Senhor. E Marcelo vai e fala assim, vem compartilhar com a gente sobre a misericórdia. Eu falei, Senhor, a gente já falou de misericórdia do Filho Pródigo, depois viemos aqui a exaltação da cruz. Eu falei, ora, o que o Senhor está querendo de mim, né? Partilhar com vocês é vida, né? Partilhar o amor que o Senhor tem por cada um de nós, o amor que Ele reservou para cada ser humano. E falar dessa misericórdia, eu fiquei ruminando, e como vocês veem, eu já vim até com a camisa da misericórdia, porque a misericórdia do Senhor me alcançou, né? Me alcançou de uma maneira que foi extraordinária, quando eu decidi buscar e decidi pelo Senhor. E então, daí eu comecei a caminhar, a retomar como filho pródigo. Eu acho que foi isso que Marcelo que lembrou de mim naquela semana, exatamente por isso. Eu sou mãe, né, de 3 rapazes, um de 30 anos, um de 25 e um de 13. Avó de uma coisa mais linda, de 2 aninhos, Eduardo. Às vezes ela está aprontando aí na missa comigo, não para. Mas eu, muito criança, eu já estava na catequese, no desterro, quando fazia parte a paróquia, que era a capela da paróquia do desterro. E eu fui crescendo, né? Meus pais não eram de igreja. Meu pai era daquele que levava, me deixava na porta, 1 quilo, no primeiro domingo, me colocava na porta, porque eu tinha que fazer a catequese. Mas eles eram espíritas, né? Mas não deixaram de me apresentar a fé. Eu tive catequistas maravilhosas. Nesse período que eu tinha catequese, eu também tinha minha mãe ali, que cuidava de mim, minha segunda mãe, Ângela. E o Lúcio chegou para agregar também. Eu fazia balé com ela, por isso que eu chamo ela de mãe, porque meu pai também continuava, me levava só para o balé e me deixava lá, na responsabilidade dela. Então eu tive pessoas de fé, pessoas que realmente me catequizaram com amor. E esse amor misericordioso de Deus, que é aquele que cuida da gente desde o ventre da nossa mãe, né? Deus, quando criou todas as coisas, o universo, céu, terra, lá em Gênesis, Ele disse que tudo era bom. Mas quando Ele criou nós, seres humanos, Ele disse que nós somos muito bons. Mas a gente precisa acreditar nesse muito bom, porque muitas vezes a gente acha que não é digno, né? E aí o Senhor foi, e já quando nós fomos fecundados de milhares de espermatozoides, um só é fecundado. E foi eu e cada um de vocês. Foi de um espermatozoide que foi fecundado de milhares que entram no ventre da mãe. E nós já somos vitoriosos por natureza. E a gente precisa carregar essa marca da vitória conosco. Ter essa certeza, ter essa confiança de que foi o Senhor que nos escolheu para estarmos aqui hoje. Como o Padre bem dizia, Ele nos separou. Quando a gente entra nessa porta, a gente está separado do profano, né? E aí, aqui guardados na presença do Senhor, Ele vai nos falando, Ele vai nos moldando, Ele vai nos acalentando. Durante um bom tempo, eu fui crescendo e tal, e meu pai era um pai muito severo. Ele, ao mesmo tempo que ele me colocava nos lugares, mas ele não me deixava viver. Ele me prendia muito. E eu, então, um dia de castigo, eu falei, vou voltar para a igreja, porque eu já tinha feito primeira comunhão, perseverança, e estava estudando. Aí voltei para o desterro para fazer crisma, porque eu estava de castigo, eu não podia sair de nenhum. Aí meu pai me deixou pela igreja, ele deixava. Então eu, é para lá que eu vou. Cheguei na igreja, no crisma, encontrei com 16 anos um ex-seminarista
seminarista, né, que me desposou de 16 para 17 anos. Ele estava em crise no seminário e resolveu então que ele precisava permanecer na fé. E permanecer, ele precisava de alguém, e ele pediu a Nossa Senhora que me desse para ele. E aí ele me disse que pediu a Nossa Senhora e tal, enfim, 16 para 17 anos, ainda com a cabeça muito sem saber quem eu sou, onde vou. Eu achava que eu podia, vou casar, porque eu já exercia todo o papel dentro de casa, era presa, então vamos casar para a gente poder permanecer com essa liberdade. Mas não é bem assim, né, gente? A gente não casa e a gente não tem a liberdade que a gente espera. Mais uma vez, me deixei enganar pelas minhas vontades, pelos meus pensamentos. Mas o Senhor não desiste de mim. Ele continuou, e aí eu continuei, né, permanecendo na igreja, na fé, diante desse Deus maravilhoso que me trazia sempre, porque como ex-seminarista, ele estava inserido na comunidade, eu junto com ele começamos e caminhamos. Então, encontro de casais, pastoral familiar, todo um processo que a gente vê dentro da igreja. Mas aí a gente fala um pouco, né, das nossas misérias. Nós, seres humanos, quando confiamos em nós acabamos apagando a luz que o Senhor tem para iluminar dentro de nós. E aí a gente tomou um rumo de que vai para a campanha política, se mete no mundo, e o profissional vai consumindo. E então, caminhamos para uma separação. Nos divorciamos. E eu então pedi as contas, né? Eu falei, caramba, briguei com Nossa Senhora, porque ela me deu para ele, segundo ele, pediu para Nossa Senhora. E ela me deu, e eu fiquei de mal com essa mãe tão amada, né? Não entendia que existe um processo, que o processo da vida, o Senhor vai nos lapidando, e Ele vai dando oportunidades para a gente crescer. Mas, 2 anos depois, ele veio a falecer. Hoje eu sou viúva, né? Eu sou viúva e fiquei com os meus filhos, cuidando, criando, mas aí a minha vontade continuava prevalecendo. Eu achava que merecia, né, desbravar e conhecer novas coisas. E aí casei novamente com uma pessoa divorciada, ou seja, continuei fora da graça. Aquilo que era luz para os meus dias, eu, com as minhas vontades, uma ânsia de poder, de ser feliz, essa coisa que a gente acha, né? Eu quero ser feliz, eu posso ser feliz. Continuei, então, nesse processo e fiquei 8 anos presa, sem a Eucaristia, que me doía muito, sem a presença do Senhor. Mas logo, depois de um tempo, fomos à Basílica de Nossa Senhora Aparecida, quando o Papa veio, que antes que ele colocou na porta da catedral, tinha o Jesus Misericordioso. Não sei se vocês passaram na porta, e dizia que a gente, quem passasse por aquela porta e fizesse todo o processo de oração, comungasse, tudo, teria indulgência plenária. E eu passei em Aparecida do Norte, ainda casada, né, com um homem divorciado, e quando eu botei a mão naquele cordeiro, que era um cordeiro, né, imolado, que eu botei a mão, mas eu chorava, eu dizia assim, Senhor, como eu vou ter a indulgência plenária? Porque eu já tinha um filho, né, desse casamento, de segunda união, e ali eu falei, Senhor, o Senhor pode me libertar, o Senhor é o único que pode me libertar. E comecei meu processo de libertação, voltei para a igreja, né, mesmo ainda no casamento, que não podia estar na comunhão. Mas voltei, tentei fazer um encontro de casais de segunda união, e ali eu vi pessoas testemunhando, né, a comunhão espiritual, mas eu vi que a alegria não estava naqueles corações. As pessoas precisavam de mais, eu precisava de mais, eu precisava comungar em espécie. E então eu pedi ao Senhor que me ajudasse. E eu
administrava uma pousada com 7 funcionários, casada, com um filho de 8 anos. Eu falei, Senhor, e agora? O que eu faço? Né? Voltar com a cara e a coragem, reiniciar a minha vida, recomeçar. Mas o que vale mais é a tua presença para mim, é o teu amor, é estar junto contigo. Então comecei um processo e pedi ao Senhor que me iluminasse, que me guiasse. E ficava em oração, comecei a rezar só 10 Ave Marias, aquele tercinho pequenininho, eu rezava ele todos os dias antes de dormir. E ali Nossa Senhora conversava comigo. E um dia eu ouvi uma direção espiritual do Padre Fábio de Mello, onde ele dizia assim, minha filha, levanta desse comodismo, você está na zona de conforto. De fato eu estava, gente, eu tinha 7 funcionários, eu chegava do trabalho, eu tinha comida, não saía de casa, não sabia o que ia fazer, quando chegava já tinha comidinha pronta, casa arrumada, mas eu não era feliz. Eu não tinha o que era um bem mais precioso, que um dia foi me apresentado, que era o amor. O meu amor por Jesus, porque Ele nunca nos abandona. Todos os momentos Ele estava comigo. Todos os instantes que eu precisava, Ele falava comigo. Ele brilhava a luz dele para mim. Mas o meu pecado, a minha vontade maior de permanecer tendo o poder, tendo o luxo, tendo o conforto, falava mais alto. Mas desde o momento que eu entendi que era a presença dele que me faltava, eu lutei. Eu lutei com todas as forças, voltei. E um dia eu falei para ele, olha, estou voltando, mas vamos? Não, nós não vamos. Quem vai sou eu, porque eu morava em Muriqui. Eu estou voltando para Campo Grande. E voltei eu com a cara e a coragem. Tive já aí o amor de Deus. Eu tenho uma prima que tem um apartamento em Campo Grande. E ela não mora aqui, ela mora nos Estados Unidos. E ela tinha falado que podia usar o apartamento dela para o meu filho que estava casando, esse de 30 anos. Mas eu não sabia nem o que tinha no apartamento. Eu não tinha para onde vir, mas eu confiei no Senhor. Já que o Senhor falou que eu tinha que sair daquela zona de conforto e que muito mais me esperava, eu confiei. Eu abracei esse amor dele. Falei, então eu volto como filho pródigo. E do jeito que o Senhor quiser, da forma melhor que seja. E aí, pedi que meu filho visse o apartamento. Quando meu filho me telefonou, ele falou, mãe, você conhece o apartamento? Eu falei, não conheço o apartamento. Ele falou, olha, tem até máquina de lavar. Eu falei, glória a Deus. Eu não precisava de nada para voltar. Era só mesmo juntar, enfrentar um leão, porque o homem se levantou como uma fúria de um dragão, e vir. E assim eu fiz. Em 15 dias eu juntei tudo e voltei. E a primeira coisa que eu fiz, né, foi buscar essa misericórdia, porque eu vim embora num sábado, no domingo eu fui à missa em Santa Rita, e a música que estava cantando era Eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu não sou afinada não, mas é essa mesmo, voltar à intimidade. E ali eu me acabei de chorar. E no dia seguinte eu falei, eu preciso confessar. E voltei, e Padre Maurício estava lá, segunda-feira prontamente, me confessou e falou, filha, não falta nada. Volta à comunhão, porque aqui é o teu lugar. E aí eu me senti tão amada por esse Deus, que não olhou para a minha miséria, que não olhou para as minhas vontades, que não olhou para tudo que eu fiz, porque eu me prostituí, óbvio, eu não estava na graça, né? Eu, casada, divorciada, e isso não era o que Deus queria para a minha vida, e eu voltei. E nessa ânsia de voltar, eu fui construindo uma caminhada, e é por isso que hoje eu me sinto muito à vontade de falar para vocês esse processo de retomada, o quão importante é a gente louvar e agradecer. E bendizer ao Senhor, como o Marcelo dizia, porque o Senhor não nos deixa em momento algum. Ele caminha conosco todo o tempo. Ele bate a porta e só espera que o nosso coração esteja aberto.
E aí, eu quero ler com vocês o Salmo 137. Se vocês estiverem com a Bíblia e quiserem acompanhar, é um salmo de Davi. Davi também foi um escolhido de Deus, um ungido. Só que Davi também pecou, assim como nós. Ele, pequenino, Deus preparou ele, escolheu ele, se tornou rei, mas Davi também, num determinado momento da vida, ele pecou contra Deus. O pecado de Davi foi se deitar também com a esposa de um empregado seu e engravidá-la. Não satisfeito, manda matar. Mas o Senhor sempre teve a certeza de que ele era o escolhido. E o Senhor o perdoou todas as vezes, porque Davi vivia renunciando. Davi renunciou. E ele fez então, com esse hino de ação de graças, que, pode deixar, irmão, não tem problema não. Ele fala assim, Salmo 137. Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouviste as minhas palavras. Na presença dos anjos, eu vos cantarei. Ante vosso santo templo, irei prostrar-me e louvarei o vosso nome pela vossa bondade e fidelidade. Ou seja, que para cada tradução vai, na Jerusalém diz que pelo vosso amor e verdade. Eu, assim como Davi, só tenho hoje a louvar, bendizer e engrandecer o santo nome do Senhor, porque Ele me pegou, me buscou da lama, do chão e me ergueu. Porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. O Senhor prometeu para nós vida eterna. Ninguém morre mais. Depois que Jesus se deu por nós no alto da cruz e derramou sangue e água para nos libertar, não tem mais, o teu pecado não pesa sobre tuas costas, desde que você esteja pronta a pôr luz nas tuas trevas. É preciso iluminar aquilo que foi escuridão quando a gente olha a luz. Quando a gente vem a esse templo, quando a gente busca encontrar Jesus, Ele esquece. Ele esquece, Ele não te lembra mais. Quem lembra o teu pecado para você é Satanás, se você der abertura para ele. Porque os meus pecados, quando eu confesso, quando você está em dia, na confissão, no amor, na adoração, o Senhor te exalta. Ele te ilumina, Ele te engrandece. E não dá mais para ser a mesma pessoa. Assim como Davi continua, ele diz: quando vos invoquei, vós me respondestes. Fizeste crescer a força de minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente grande é a glória do Senhor. E o Senhor, na sua glória, quando Ele ressuscita, depois do terceiro dia da sua morte, Ele ressuscita. E Ele ressuscita e vai para a casa do Pai. E quando Ele ressuscita, Ele vai na porta do inferno, mete o pezão lá. E todos aqueles que estavam na escuridão do pecado, por Adão e Eva, o Senhor resgata e leva consigo para o céu. E é lá que é o nosso lugar. É a glória eterna. Não é nada daqui que a gente vai levar. Agora eu preciso amar. Eu preciso retribuir esse amor
que um dia se fez homem, habitou e veio aqui para me resgatar e te resgatar de todo o pecado. Não dá mais para a gente ficar na mornidão. É preciso enfrentar a nossa verdade. É preciso olhar para cada um de nós, porque quando o Marcelo falou para mim, falar da misericórdia, eu falei, gente, o Padre já fala tanto desse amor, toda homilia, o Padre está aqui e faz para a gente o sacrifício de amor de Jesus, e a gente não entende. Por que a gente não entende? Porque a gente ainda vive a nossa vontade. É o ego que fala mais alto. E eu falei, então eu tenho que falar para eles desse mistério de amor. Apresentar para o mundo, porque quando o Senhor falou para mim pela boca do Padre Fábio de Mello, sai do teu comodismo. E porque tem muita gente precisando ouvir de você que eu sou o teu Deus, que eu te amo. E eu falei, sim, Senhor, eis-me aqui. Porque o Senhor, assim como fez com Maria, Ele também nos chama, Ele também nos dá a graça. Só não recebe a graça quem fecha os olhos. E os olhos da alma é o nosso coração, que pulsa junto com o dele. Quando a gente vem aqui, diante do altar e comunga, recebe ele dentro de nós. É preciso coragem. É preciso coragem para revisitar a tua história, revisitar o nosso passado e deixar que o Senhor fale para nós onde Ele te visitou. Na podridão, naquele fundo do poço que a gente já passou, seja porque eu não perdoei o meu irmão, seja porque eu me prostituí, seja porque eu me droguei, seja porque eu reneguei esse amor verdadeiro. Mas é caminhando, é refazendo essa história, é jogando luz no nosso passado, não para ficar chorando, lambendo ferida. Não, é para olhar para esse passado e dizer, Senhor, eu estava na lama e o Senhor me visitou. Eu estava leproso, assim como Lázaro foi ressuscitado por Ele. Nós também somos chamados a ressuscitar no Cristo. É preciso permitir que o Senhor venha te visitar e fazer morada no teu coração de verdade. Não dá mais para a gente brincar de ser cristão. Porque o Senhor já se doou e permanece toda a Santa Missa se sacrificando por mim e por você. Está na hora da gente renunciar às nossas verdades, às nossas vontades e, de fato, tirar a atadura da nossa lepra e começar a nos purificar para verdadeiramente um dia estar no paraíso eterno, porque é esse o nosso caminho. Hoje, a frase do versículo que me representa e que faz sentido para a minha vida e que me faz a cada dia levantar e dizer não para as minhas vontades, está em 2 Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7. Eu sei que um dia, quando eu reescrevi a minha história e me pediram que eu escrevesse o meu obituário, ou seja, o que você espera que digam no seu túmulo, no seu sepultamento, eu, Alessandra, carregarei comigo. Combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a fé. É isso que eu quero carregar e quero que os meus irmãos
falem no dia que forem me sepultar. Esta sim combateu o bom combate. E combater o bom combate é lutar diariamente, gente. Diariamente. Não é fácil. Quando você é tentado, quando você é provado pelo demônio, assim como também Davi um dia, diante do pecado dele, foi insultado. Ele caminhava com seus soldados e um homem veio na direção dele e começou a falar todos os pecados, que você não é de Deus, que você é sujo, que você pecou. Como fazem conosco, né? Quando querem jogar, tá indo para a igreja por quê? Você não presta, chega aqui, não cuida da casa, não me dá carinho. Porque um dia você lembra aquele dia que você saiu com o vizinho, que você saiu com a vizinha? Você lembra? E as pessoas começam a jogar na nossa cara os nossos erros, os nossos defeitos. Isso é o demônio. Mas o rei Davi falou para o soldado dele: soldado, não, vamos matar, porque ele está falando mal, está me insultando. Ele falou: não, deixa ele falar. Porque é processo, é caminho de santificação. Quando alguém vem e lança para você a tua história, o teu pecado, tenha certeza que não é o Senhor, porque o Senhor já esqueceu da confissão, quando você confessou. Mas se o demônio está preocupado com você, é porque o teu nome já está no céu. Porque aqueles que são dele, ele não está nem aí. Ele não vai importunar quem é. Ele só vem importunar você que decidiu pelo Senhor. Então, que nós sejamos firmes, retos, nas nossas decisões e na nossa escolha pelo Senhor, para que você não tenha que defrontar com aquele que julga e você se sinta magoado. Quando alguém se levantar contra você, você olha para a pessoa, passa direto. Não confronte, porque não é o teu irmão que está falando, é o inimigo de Deus que quer te tirar da presença e dessa confiança que você é amado por Deus. É preciso ter essa confiança, sim, e a coragem de não dar conversa para quem não vem do amor de Deus para você. É preciso renunciar. E todos os dias a gente precisa renunciar, sim, porque todo dia a gente tem alguém querendo te confrontar com a tua verdade de amor, que é o Cristo, nosso Senhor, que caminha conosco. Mas eu preciso ter uma vida reta. E cada vez que você lembrar de um pecado seu do passado, corre aqui, o Padre está aí. Por menor que seja, confesse. Porque os maiores exorcistas do Vaticano dizem que não tem exorcismo maior que você confessar os seus pecados. Confessa para ele. O Padre é a persona Cristo. É ele que vai ouvir os teus erros, te absorver. E aí o inimigo não tem mais força para te condenar. Essa presença do Senhor na nossa igreja, que nos redime, que nos ama, que nos acolhe, é grandiosa. Mas para que isso seja verdade na tua vida, o teu coração tem que estar aberto na mesma proporção que o Senhor quer te amar. Porque o Senhor não invade o coração de ninguém. O Espírito Santo não adianta ele, vem Espírito Santo, que ele vai descer ali. Não. Se o teu coração não estiver pronto, você pode clamar, você pode louvar, você pode... E ele não vai conseguir brecha, porque ele não vai invadir. É preciso que você esteja com o coração aberto. Então, quanto mais você liberta o teu coração, dá o perdão, ama, se restaura, você vai sentindo essa presença, esse amor verdadeiro do Senhor, que te reconcilia,
a cada instante. Então, meu irmão, segue adiante, segue além, mas com o Senhor, com o coração leve, trocando com o Senhor essa verdade de amor. Ame, quanto mais amar, mais você será amado. Mais você sentirá a presença dele viva no teu coração. Refazer também essa história, essa caminhada, que você vai olhando para o teu passado, na presença do Espírito Santo, na presença do Jesus misericordioso, é deixar que essa água que jorrou no coração dele invada você e vá te lavando. Porque a água a gente não para, né? Vocês viram Petrópolis como aconteceu? Saiu devastando tudo? Mas a água que jorrou no coração de Jesus, por amor por mim e por vocês, ela também entra e ele invade quando você dá brecha. Abre, só diz: Senhor, faça uma história nova, faça-me um homem novo, uma mulher nova, porque é pelo teu amor que hoje eu vivo. Não dá mais para seguir, não dá mais para dar um passo sem que seja na presença do Senhor. E ele vai te restaurando, e ele vai lavando, e ele vai purificando cada vez mais. Em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Mas ele só vai entrar se você abrir. Então abre o teu coração. Deixa o amor de Deus reinar na tua vida. Deixa a presença dele ser luz para os teus dias. O Catecismo da Igreja também, que é outra arma, a Bíblia, a Palavra de Deus, direcionando os teus dias, é importante, porque ela limpa, purifica, porque é o Senhor que fala conosco na Palavra. E ele vai falando, muitas vezes ele nos acalenta, ele nos dá o colo amigo, mas às vezes ele vai te exortar. E ele vai te exortar exatamente daquilo que você precisa mexer e limpando o teu coração, para ele poder ir penetrando com essa água viva que jorrou do madeiro. É preciso, então, também visitar o que a nossa igreja diz. Seguir reto. E no Catecismo da Igreja, no capítulo 1840, no parágrafo 1848, como afirma São Paulo, onde avultou o pecado, a graça superabundou. São Paulo fala para os romanos. Mas para realizar o seu trabalho, deve a graça descobrir o pecado, a fim de converter nosso coração e nos conferir a justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É preciso, meu irmão, todos os dias nos converter a essa luz, permitir